Aí tem cachaça, tem jurubeba. Jurubeba. Cadê os palitinhos, jovem? Vai ser na mão? Não, obrigado. Aí o povo fala, Leal, jurubeba. Cara, pílulas de fel. Bora. Aí vocês mostram a psicóloga bebendo pinga, né? Super justo. Nossa Mas senhora. é só pra aliviar a garganta. Cara só. do céu. Jurubebas? Sim, Jurubebas. O pior e o melhor podcast do mundo. Hoje, a gente vai tratar aqui de um assunto que eu considero, assim, extremamente importante, porque atinge todo mundo, né? Todo mundo passa por momentos de um ente querido, de um parente, de um amigo hospitalizado, às vezes com um problema de saúde e tal. E sempre fica aquela dúvida, aquele problema, aquela preocupação de como essa pessoa vai ser atendida, né, durante essa internação. Será que vai ser bem tratada? Será que ela vai resistir? Será que ela sai dessa? Sabe aquelas perguntas todas que você faz? Pois é. Nós convidamos uma profissional, doutora nesse assunto, né, a Mariana Teles, que é psicóloga e tem graduação. Ela vai falar, eu até prefiro que ela fale depois, porque é melhor. Mas ela é absolutamente preparada para tratar de um tema que aqui a gente vai falar da psicologia no transplante, da psicologia no câncer, da psicologia nos traumas, para a gente ouvir de uma profissional como é que é isso, a importância principalmente disso, né? Porque muita gente sai do hospital e acha que está tudo certo. A família, não, às vezes esse tratamento precisa continuar, essa ajuda precisa continuar. Então, eu vou tentar tirar aqui o máximo de informação, porque eu sei que a informação está lá. Doutora Mariana Teles, seja bem-vinda ao nosso Jurubebas. É um prazer tê-la aqui e é muito bom falar sobre o tema que a gente vai falar, que vai atingir milhares de pessoas, eu não tenho dúvida disso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu acho que só com a amplitude mesmo desses temas dentro da psicologia, tanto clínica, mas principalmente hospitalar, que é a minha base principal de formação, de atuação, né? Só para apresentar então rapidinho, eu sou mestre em Psicologia da Saúde pela Unini, do México. Sou especialista mesmo, fiz residência em Psicologia Hospitalar de Urgência e Trauma, que engloba toda a parte dos traumas físicos, internação em UTI, acidentes, queimaduras, eventos agudos e situação que é atípica, digamos assim, que são coisas que ninguém está preparado para viver. E depois disso vem toda uma cascata de coisas, né? Antes mesmo, na época de finalizar a faculdade, eu fiz uma formação em psico-oncologia e cuidados paliativos, que é um tema que hoje, pensa, isso foi lá em 2014, né? Hoje tem ganhado mais visibilidade e a gente tem discutido não só o que a tecnologia oferece em nível de invasões, de tratamentos para estender vida, mas falando sobre qualidade de vida, sobre coisas que façam sentido. Talvez não sobre manter tempo especificamente, mas preservar tempo com qualidade, respeitando ali o que faz sentido para aquela pessoa. Naquela época, principalmente aqui em Goiás, ainda era pouco discutido. Eu me recordo que entre os meus colegas, eu fui a única que me interessou por esse tema. Fui para São Paulo, na época, fazer essa especialização. E hoje está alinhado com praticamente todas as coisas que eu trabalho, inclusive dentro da própria unidade de terapia intensiva, que é onde tem grande parte dos recursos tecnológicos para salvar vidas, mas que exige do profissional que está ali dentro muita parcimônia, muita coerência para direcionar cada um desses recursos para pessoas que realmente tenham possibilidades de recuperação. E eu julgo que um dos principais desafios que o profissional da saúde tem, principalmente quem lida com doentes críticos, como numa UTI, por exemplo, é saber a hora de aplicar uma determinada tecnologia, mas também saber a hora de parar, de respeitar o tempo natural da vida. Afinal de contas, nós não somos doutores da vida e da morte. A gente sabe utilizar a ciência para conseguir melhorar a vida das pessoas. A partir do momento que a gente está estendendo o tempo de sofrimento,
sem possibilidades que sejam compatíveis com o que aquela pessoa deseja, talvez já não seja algo tão bacana. Traduzindo assim, bem resumindo, entre salvar vidas e manter vidas, existe aí um momento de altíssima responsabilidade de quem está lá trabalhando, fazendo o seu papel, porque nem sempre manter essa vida seria salvar essa vida. Exatamente. A gente fala que nem sempre a gente vai conseguir curar, mas sempre a gente vai conseguir cuidar. E falar disso é muito simples, mas na prática, a gente está lidando ali com expectativas muito grandes de um doente, com expectativas muito grandes da família desse doente, que tem uma outra perspectiva, outros desejos, porque afinal de contas o doente está sentindo na pele os sintomas da doença dele, o declínio. A família não. A família está observando e desejando muito que ele melhore. A gente tem toda a expectativa de uma equipe de saúde, principalmente quando a gente está falando de um doente grave e que não está apresentando muita melhora dentro da UTI, que é o lugar onde mais tem recursos. As pessoas que são direcionadas para uma UTI, por exemplo, elas são direcionadas por possibilidade de melhora. Sim. É um dos critérios, inclusive, de admissão na UTI, é a possibilidade de reversão daquele quadro. Então, a expectativa da equipe sempre é de reverter, mas às vezes isso não está no nosso alcance. O cuidar está, sempre. Doutora, como é que é dizer para alguém que ele vai morrer? Eu costumo dizer que às vezes o maior desafio e que a gente tem que dizer que o paciente vai morrer de forma mais clara, costuma ser mais para a família. Porque o paciente, em grande parte das vezes, ele sabe. Não precisa dizer. Não precisa. Ele precisa de espaço para poder falar sobre isso. Porque se ele vai falar sobre isso com a família, que ele percebe que está chegando o momento dele, o que é a nossa tendência natural enquanto familiares? A gente vai virar para o nosso ente querido e falar, imagina, não fala nesse assunto, você está aqui para se tratar. Isso é o nosso ambiente natural. O profissional da saúde que está ali também e que não é da área de cuidados paliativos, muitas vezes ele não tem esse preparo para ouvir e dissertar sobre esse assunto. Então, o doente ele fica muito solitário em um processo que ele deveria passar pelo maior acolhimento da vida dele. Que ele deveria, inclusive, não só ter as dores físicas tratadas, mas ter espaços para poder falar sobre isso, sobre o processo de finitude. Até porque nesta fase é muito comum que eles tenham um desejo de resolver pendências de vida, de trabalhar legados de vida, às vezes de ter um contato em nível de espiritualidade, que nada tem a ver com religião. A gente pode ter um ateu fazendo ressignificações espirituais ali dentro, né? E se a gente não cria esse espaço para que essa pessoa trabalhe essas questões, ele pode até estar com dores físicas controladas, mas num sofrimento emocional muito grande. Que é o que mais vai fazer essa pessoa sofrer, né? Exato. Porque a dor, por mais que ela possa incomodar e tal, não sei o quê, ela não chega nem perto da dor emocional, né? Porque a dor emocional não tem... A dor emocional, ela tá lá e ela precisa ser minimizada com coisas que não são palpáveis, né? Aí entra o profissional preparado para fazer aquilo. Exato. Nessa área a gente usa até um termo, que ele é muito comum em objetos de pesquisa científica mesmo, que é dor total, que é um termo dos cuidados paliativos que representa justamente essa condição, que tem pacientes em um determinado ponto ali de vida ou de enfrentamento de doença, que a gente não vai conseguir separar o que é físico do que é emocional. A dor, ela está misturada, é uma dor total, é muito mais amplo. O tratamento paliativo, quando você esse tratamento paliativo, o que a gente leigo imagina, né? Você imagina o seguinte, ó, a pessoa já está, como muita gente falava, ela está desenganada, né, pelos médicos e tal, não tem mais jeito, e aí agora começa um tratamento paliativo cujo objetivo é diminuir dor e tal, não sei o quê. Tá, mas esse tratamento paliativo, ele pode ser feito mesmo ainda tendo esperança de que essa pessoa pode se recuperar? Com certeza. E um dos maiores erros que a gente tem, e que é muito difundido na sociedade, é que aqui no Brasil, diferente de outras culturas em que isso já está mais difundido, a gente acredita que cuidado paliativo é quando a gente não vai fazer mais nada.
É quando já não tem mais expectativa, é quando o paciente está numa fase de terminalidade. Terminalidade é um termo que a gente nem utiliza. Cuidado paliativo, ele se aplica a qualquer paciente que tenha uma doença crônica ou degenerativa, progressiva, ou que esteja numa situação de ampla gravidade e que tenha uma ameaça à vida naquele momento. Isso quer dizer, por exemplo, que uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca crônica já é um paciente paliativo e deveria estar usufruindo dos benefícios do cuidado paliativo. Um doente que entra na UTI num estado de muita gravidade, mesmo com perspectivas de melhora, ele se beneficiaria de algum parâmetro de cuidados paliativos. O que muda é que a gente tem que ir dosando, equilibrando isso. Então, por exemplo, se a gente tem muita perspectiva de reversão daquela doença, a gente vai aplicar terapêuticas que muitas vezes são modificadoras, buscando uma certa cura ou uma estabilização da doença, o que não anula os cuidados paliativos, que são muito baseados no conforto, em respeitar a dignidade, em respeitar aquilo que faz sentido para o paciente. Agora, quando a gente está com uma pessoa que ela já está dando sinais até orgânicos mesmo, de uma fase ali mais final daquela doença, ou que ele já deixa claro para a gente, através de sintomas físicos, que ele está entrando num processo de fim de vida, a gente vai retirando medidas que não fazem mais sentido, porque não vão estender vida. Porque provocam sofrimento também. Provocam sofrimento, não vão melhorar a qualidade, não vão curar, e a gente vai cada vez mais ajustando as medidas para conforto e dignidade. Esse paciente, nessa fase, esse paciente já sabe que o fim está chegando. Ele tem consciência disso. Na psicologia, a gente identifica isso muito, principalmente no nível de hospital. Porque o paciente que está hospitalizado, a gente fala que o tempo dele parece que é um tempo de processamento diferente. Tudo acontece muito mais rápido do que um paciente de consultório, por exemplo. É como se, de uma questão de um dia para o outro, eles conseguissem elaborar coisas que demoraria meses para uma pessoa que está em casa. O paciente. Mas o paciente tem uma velocidade de processamento mais rápida, em quase 100% das vezes. Ou seja, ele percebe o que está acontecendo? Ele percebe. O declínio do corpo, da funcionalidade, as mudanças que estão acontecendo, as próprias necessidades que não são do campo físico, mas de um campo de ressignificação, de conexão espiritual, de prioridades, do que faz sentido. E às vezes a família ainda está lá na negação, sem conseguir se apropriar de que a gente está falando de algo que ameaça de fato. Ou seja, e essa negação da família em contato com o paciente cria mais uma dificuldade para ele. Ou seja, nesse momento que ele precisava de acolhimento, inclusive no sentido de poder falar abertamente, poder, sabe, conversar sobre aquilo de uma forma tranquila, não, ele dá de cara com uma negação, e aquela negação é como se, não, eu preciso conversar, não precisa falar, não, assunto proibido. Vamos mudar, vamos falar de futebol, e a pessoa não quer mais isso, fala, não, cara, é o seguinte, eu sei que eu estou chegando ao fim. Eu preciso dizer algumas coisas, vocês precisam me dar espaço para dizer essas coisas. E isso acontece sempre, quase. Quase sempre, com alguma recorrência, porque não é cultural para nós aqui falar sobre a morte. Em especial, falar sobre a morte quando a gente está bem, com saúde. Não é cultural a gente falar sobre a forma como nós gostaríamos de passar o nosso processo de fim de vida. Por exemplo, tem uma coisa que se chama diretivas antecipadas de vontade. Eu estou bem. Diretiva antecipada de vontade. De vontade. Ok. Isso representa o quê? Que eu, por exemplo, nesse momento estou bem, mas que, vamos supor que eu acabei de descobrir uma doença oncológica avançada, mas eu estou muito bem. Eu deixo claro para minha família, para o meu médico, que se essa doença progredir, se eu tiver alguma intercorrência relacionada a essa doença, de que eu não quero ser levada para a UTI, eu não quero ser entubada, eu não quero passar por uma reanimação cardiopulmonar, porque isso não faz sentido para mim. Eu quero viver a minha vida com qualidade enquanto eu tiver qualidade. Bastaria esse comunicar, esse verbalizar. Se as pessoas conseguissem falar sobre isso, a gente evitaria, inclusive, direcionar muitos pacientes em condição avançada de doença, por exemplo, para uma UTI, em que eles vão ficar muitas vezes distantes da família, do ambiente deles. Vão sofrer mais. E que não vai mudar o prognóstico, o resultado final. Não que eles não se beneficiem por algum quadro agudo. Não estou dizendo que uma pessoa com uma doença crônica não tenha benefício em algum momento de uma internação em UTI. Pode acontecer. Mas a gente sempre tem que ponderar se aquilo faz sentido para o prognóstico do paciente.
e para os valores dele. Isso na cabeça de muita gente, né, poderia ir para o lado da negação de socorro, por exemplo. Como que é conviver com isso? Tipo, olha, esse paciente, ele deseja isso, ele não quer ser internado numa UTI, ele não quer ser reanimado caso aconteça, ele quer terminar a vida sossegado, em paz, sem essa coisa de você querer evitar que a água escorra pelos dedos. Isso, na verdade, é uma coisa muito comum que a gente da psicologia media também dentro do hospital. Muitas vezes nos atendimentos o paciente deixa claro para a gente quais são os desejos, as diretivas dele, só que às vezes a gente está lidando com uma equipe de saúde que é muito ampla, tem um médico assistente, o médico plantonista, o médico coordenador da UTI, os médicos que estão ali prestando parecer por algum outro motivo, a equipe multi, e nem todo mundo tem a mesma forma de pensamento. Para alguns, às vezes por desconhecimento, a gente respeitar esse desejo do paciente seria meio que negligenciar a assistência. Só que existe ponderação para tudo. A gente fala que cuidado paliativo é uma decisão que ela é conjunta, mas ela é bem dividida. Coisas que fazem sentido em nível técnico, quem indica ou não é a equipe. Por exemplo, eu não vou perguntar para a família de um paciente que acabou de ter uma piora abrupta se eles querem que a gente intube ou não. Isso é uma decisão de nível técnico, eles estão movidos por emoção. Claro. Eles não têm esse pela própria necessidade do momento. Isso. Precisa ser entubado, vão entubar. Vamos entubar. Se faz sentido, Entendi. A não ser que tenha uma diretiva antecipada e já seja acordado que isso não vai ser feito, se faz sentido para o tratamento, façamos. Agora, iniciar medidas invasivas não quer dizer que a gente seja proibido de, em algum momento, entender que aquilo talvez já não seja mais benéfico para o paciente, que ele evoluiu de forma diferente, né? E tem também a questão do lidar com o choque de realidade entre o que o paciente deseja e o que a família espera. E muitas vezes a gente da psicologia está nesse meio de campo tentando mediar também, auxiliando essa família a entender que, mesmo que movidos por muito amor, porque na maioria das vezes o intuito de querer fazer tudo, inclusive o que não é coerente, é movido por amor, não é movido por punição. Mas a gente, às vezes, tem que ir ajudando esse processamento familiar para que eles cheguem no ponto de entender que, às vezes, o amar também é deixar ir, é segurar um pouquinho o egoísmo. Eu acho que uma das coisas mais complicadas para o ser humano, e você acabou de dizer isso, né? Só que eu vou dizer isso de forma mais clara, é amar sem egoísmo. Porque no amar não cabe o egoísmo, ele é incompatível. Seria a mesma coisa de eu dizer, olha, esta água doce salgada é ótima. Isso não existe. Ou ela é doce ou ela é salgada. O ingrediente do egoísmo na atitude de amar, ele é incompatível, absolutamente incompatível. Por quê? Porque amar é querer o melhor para aquele outro, né? Isso. Que seja o seu filho, sua mãe, seu pai, seu amigo, seu irmão, sei lá quem. O amar é isso, é querer o melhor. Agora, ter consciência desse melhor, aceitar esse melhor, né? Sem colocar o custo emocional para você, né? Porque o que leva ao egoísmo nesse caso? É o próprio custo emocional de cada um. Eu não posso te perder. Como assim? Eu não posso te perder. Quem seria eu sem você? E não sei mais o que. Isso causa um sofrimento muito maior ao ser amado, vamos dizer assim. E isso segura o paciente, Antônio. Segura o paciente. Pois é. E aí, assim, muita gente fica naquela situação, porque eu acredito que nós temos um tipo de poder que a gente não consegue entender direito, porque ele não é palpável, né? Mas eu imagino que um paciente terminal, né, diante de uma situação dessa, ele é capaz de permanecer mais tempo com vida por conta disso. Mas isso é real, tá? A gente que está dentro das unidades de saúde, igual eu já estou há 10 anos dentro de UTI, né? E lidando também com pacientes que estão em fase de fim de vida, pacientes paliativos também nesse ambiente. E tem situações que a gente assiste, tanto no sentido do paciente que está ali e que a gente não entende como ele segue ali, até que um determinado evento ali aconteça e ele vai,
quanto pacientes que às vezes parece que só esperam a visita de um filho que está vindo do exterior, de um irmão com quem era brigado há 20 anos, e é quase que instantâneo. As pessoas não acreditam nisso, mas a gente que está ali dentro... Está vendo isso acontecer o tempo todo. Vê o tempo todo. Situações como, por exemplo, o paciente que sempre falava que não queria morrer sozinho, morrer durante a visita do lado do familiar. Ou um paciente que falava que a minha família não tolera me ver morrer, esperar a visita ir embora... Para morrer. Para morrer. E são coisas que a gente não controla. E a gente tem que aceitar isso. A gente não controla e a gente não entende, na verdade. Não é ciência objetiva. Pois é. E essa falta de compreensão, eu não diria nem aceitação. Eu acho que todos nós deveríamos ter a mente aberta para isso, né? Tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que a gente não consegue entender. Tem coisas que a gente não controla. Como que alguém fala, traga um fulano aqui, porque eu preciso pedir desculpas para ele, por exemplo, e morrer depois disso? Quer dizer, o que seria isso? Né? Fala assim, não, então tá, então agora eu estou pronto para ir, e morre. Que decisão, que nível de decisão é esse, né? Cara, pensa nisso. É assim, eu preciso falar com alguém antes de morrer. Aí trazem essa pessoa. Eu converso com essa pessoa e depois que essa pessoa vai, eu morro. Ou seja, como assim eu morro? Ou seja, então, que tipo de coisa é essa, né? Ou seja, às vezes eu digo, eu tenho um nível de maluquice bem aguçado, né? Porque a minha mente, ela é completamente aberta, totalmente aberta. Então, eu fico imaginando, né, quem somos nós quando eu penso ou quando eu me deparo com esse tipo de coisa. Uhum. Você é uma profissional que tem larga experiência nisso, vê isso acontecer toda hora e está aqui dizendo, Leal, é assim, a minha família não toleraria me ver morrer. Então, espera o povo sair e morre. Eu preciso falar com alguém antes de morrer. Aí vem aquela pessoa, terminada a visita, o cara morre. Eu não quero morrer sozinho. E aí tem lá, que seja você, a psicóloga, a enfermeira, sei lá quem e tal, e a pessoa decide que vai morrer e morre. Que poder é esse? E faz tanto sentido, que as pessoas muitas vezes se fecham para isso. E talvez um dos grandes desafios que a gente tenha é que na nossa cultura ocidental as pessoas estão cada vez mais desapropriadas das próprias emoções e de tudo que é subjetivo. Isso a gente vê no consultório, você vai dentro do hospital, você vai embrutecendo, você vai tentando racionalizar tudo e se desconectar da essência. E aí entra, por exemplo, a pergunta que você me fez lá no começo. Como é que é falar para alguém que ele vai morrer? As coisas acontecem de forma muito natural. Muitas vezes, quando se cria o espaço, às vezes essa palavra nem surge, ou às vezes a gente vai utilizá-la de uma forma natural que o outro não se sinta agredido. Mas o mais importante, que talvez diferencie o meu trabalho, enquanto psicóloga hospitalar, por exemplo, do trabalho do médico, é que a medicina ainda é formada para salvar vidas. Então, muitas vezes, quando eles perdem um paciente, é uma frustração. Eu não tenho frustração, eu nunca perco um paciente. Eu sempre tenho alguma coisa a fazer pelo meu paciente. E da mesma forma que a gente precisa de assistência para viver, a gente também precisa de assistência e dignidade para morrer. Então, o sentido do trabalho é esse. Eu acho que isso é fundamental. A pessoa que tem consciência... Porque quando você fala, não, o cara está consciente de que ele vai morrer, você entende que ele está sofrendo. Mas não. Não, ontem eu estava conversando com uma pessoa, e aí eu falei, cara... Outro dia eu encontrei com um idoso. Hoje a gente considera idoso quem tem 80 anos. Né? Uhum. Quem está com 60 está novão aí e tal. Beleza, mas então, essa pessoa tem mais de 80. E aí, olha o que ele estava dizendo para mim. Ele falou, cara, é o seguinte, quase todos os meus amigos já se foram. O rio que eu gostava de pescar
não existe mais. Está totalmente assoreado. As coisas que eu gostava de fazer, eu não faço mais porque não tem com quem fazer. Ele foi descrevendo uma situação para dizer para mim o seguinte: eu nunca imaginei que um dia eu me sentiria, eu sentiria um certo conforto para morrer. Eu falei, cara, como assim? Ele falou, eu acho que vai chegar uma hora que eu vou dizer para mim mesmo, cara, já deu, né? Entendeu? Você fez o que você tinha que fazer, o tempo passou, o que você deixou de fazer, ok, tá tudo certo, tal. Se existe uma outra vida, então, tá, que eu aproveite melhor a outra oportunidade, sei lá o quê, mas eu tô quase pronto para isso. Ainda brinquei com ele, falei assim, vê lá, hein, não vai entrar numa de suicidar. Eu falei, não, pode deixar que não tem essa possibilidade. Mas é impressionante, ele falando para mim, é impressionante como que eu tô começando a raciocinar, a pensar sobre isso de uma forma tranquila. Mas o envelhecer, ele traz muito essas reflexões sobre o legado, sobre o que a gente fez e que teve sentido, mas ele também traz uma avalanche, às vezes, de arrependimentos. Sim, e isso é muito difícil, né? Esse sofrimento, eu já comentei isso aqui algumas vezes em outros podcasts. Uma vez eu estava fazendo um programa de debate sobre saúde, eu não me lembro qual era o tema, mas eu sei que naquele dia eu tinha convidado o diretor da Escola de Psiquiatria da Universidade Federal e ele tinha uma pesquisa com pacientes terminais, já fazia mais de 20 anos, naquela época. E aí, quando terminou o programa, a gente continuou conversando e ele falou, essa pesquisa a gente faz com pacientes sabidamente terminais. O próprio paciente sabe, né? Então, e aí a gente faz uma entrevista. E uma das perguntas é o que você fez na vida que agora faz sentido para você? Aí ele disse para mim o seguinte, eu, pessoalmente, nunca ouvi respostas do tipo, foram os prédios que eu construí, as fazendas que eu comprei, os carros que eu tive, bens materiais, assim, as pessoas falarem de bens materiais que elas adquiriram, eu nunca ouvi esse tipo de resposta. Uma pequena parte, menos que 5%, diz o seguinte, foi ver a minha filha crescer, foi pegar a minha filha quando ela era pequena, quando a minha filha me beijava, sabe assim, ela bebezinha, ela me beijava, aquilo para mim era, sabe assim, eu nunca esqueci, era uma sensação maravilhosa. Todas essas coisas do campo da essência, da emoção e tal, 5% falava isso. Eu falei, tá, mas aí faltou 95%. Eu falei, pois 95% a resposta era silêncio e lágrima. Uhum. É sobre isso. Ou seja, então, a finitude, por questões de cultura, principalmente por influência da religião, ela é carregada de bobagens, besteiras e mentiras e coisas que não correspondem à realidade e tal, né? A religião, por exemplo, fez o favor, né, de criar céu e inferno, né? De criar penas, né? De criar um monte de bobagens, né? Enfim, e as pessoas baseadas nesse falso conhecimento, baseadas nessa embromação, nesse bilhão de mentiras, né? Elas têm problemas homéricos para entender e aceitar o óbvio. Porque, assim, você estudou para isso, você fez vários cursos para isso, mas se eu te perguntar, você está preparada para tudo? Você vai dizer, não, eu não estou preparada não. Sabe por quê? Porque eu vejo uma situação diferente todo dia. Isso. E você é humana. Então, assim, como é que é uma curiosidade, né? Nem sei se isso tem relevância, mas é uma curiosidade. Como é que é para você pensar na quantidade de pessoas que, como profissional, vão deixar não de existir, não é isso. Elas passarão. E você saber que isso vai acontecer. Como é que é isso? Na pessoa da Mariana, na profissional, onde isso impacta a sua vida? Como é que é isso?
Eu até brinco com meu marido que a minha profissão me faz ter um contato bem diferente do que a grande maioria da sociedade tem. Tem muita gente que eu conheço e convivo que nunca viu uma pessoa morta, que nunca foi a um velório. E que se foi a um velório não faz a ideia do que é uma pessoa real, na configuração real, quando ela acabou de morrer, por exemplo. O corpo sem maquiagem, né? Nossa. E a gente acaba tendo muito contato com isso. A minha forma de entender, que aí já vai para além da psicologia, primeiro, né? Da parte científica da coisa, da profissão. Para mim faz muito sentido quando eu vejo que eu consegui contribuir para que fosse o processo mais leve possível para o paciente e para a família. Então, isso é fundamental. Fundamental. Isso ressignifica a gente. Então, pegar, por exemplo, uma família em franca negação de um paciente que já está se preparando para ir e ver essa família no dia do óbito desse paciente dizer: ai, meu choro hoje é de alívio, ele descansou. Isso é muito gratificante. Então, isso preenche a gente. Agora, falar que a gente não se abala com a finitude, com a morte do outro, isso não é real. Em um momento ou outro, alguma coisa nos atravessa. O que me atravessa enquanto pessoa? Para mim sempre foi um desafio, por exemplo, a parte da urgência, né? Que é você lidar com a morte abrupta, do nada. Principalmente quando eu fiz a residência, que foi num hospital de urgência, o que a gente mais recebe ali? Acidente de trânsito. É aquele jovem de 19 anos que saiu cedinho para trabalhar e a família recebeu a ligação que ele estava no hospital, mas não deu tempo de chegar, já chega para receber a notícia. Isso daí é como se fosse uma ruptura total com a vida. Não teve tempo de trabalhar, não teve tempo de processamento. Consigo. O que é a outra coisa que me atravessa bastante em nível pessoal? Eu não tenho uma dificuldade profissional, por exemplo, de acompanhar notícias de óbito infantil. Mas enquanto pessoa, eu escolhi não trabalhar com isso como rotina. Porque por mais que eu compreenda a morte de uma forma totalmente natural, e eu sei que não é a gente que escolhe esse tempo, não é a gente que decide, tem uma situação que para mim é muito natural, o ciclo da vida. Então, eu lidar com os meus idosos, por exemplo, que estão em processo de fim de vida, é algo bonito e natural para mim. Eu lidar com crianças morrendo e esse ciclo se invertendo, por mais que eu consiga fazer, aquilo não é natural. Então, mexer só com isso me adoeceria. Em nível pessoal. Ou seja, você, ao reconhecer isso, você também está se protegendo e você está fazendo aquilo que você acredita que pode ser o máximo de eficiente possível. Sim, o objetivo não é me adoecer. Já na outra situação, fala, não, eu não posso fazer isso que eu vou adoecer. Isso. Não é para mim. Em um momento reconhecer ou outro, isso, consegue. Sim. E isso uma também hora é pensar outra. sobre a morte, né? Sobre aquilo que nos dói, que é justamente o que as pessoas evitam. Eu ia chegar nesse ponto, e foi até bom você dizer que não é a minha praia, porque você vê, a gente imagina, quando fala em cuidado paliativo, quando fala em finitude, morte e tal, vem o idoso, né? Vem as pessoas idosas e tal. Não, cara, milhões de crianças estão nessa situação nesse exato momento. E eu vou dizer uma coisa para você, a inocência dessas crianças, nesse momento, ela é avassaladoramente, assim, é um negócio que para você adulto, aceitar ou entender aquela resiliência, aquela resignação, é um negócio que não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Eu acho que... porque uma das diferenças, Léo, é que o adulto, ele foi condicionado ao longo da vida para o que a sociedade acha certo, para os assuntos que são convenientes, para o que não é. A gente vai meio que endurecendo, né, criando alguns bloqueios até reflexivos de sensações. A criança não tem isso. A criança, ela só sente. E muitas vezes, uma criança de 4 aninhos, de 5 aninhos, a gente vê eles falando coisas para preparar os pais o fato de que eles estão morrendo. Engraçado, né? Olha só, isso vindo de uma criança é um negócio... É uma coisa que a gente pensa pouco sobre isso, né? Mas, de novo, eu vou tocar naquele ponto de quem somos nós. Como que uma criança de 4 anos pode conscientemente tomar a atitude de preparar os pais para a própria finitude dele? Como é que é isso? Ou seja... de onde está vindo isso, né? A pergunta é, peraí, então essa criança não é tão criança assim, ué?
De onde veio isso, cara? Como é que essa criança tem isso? Como é que essa criança tem a capacidade com essa idade, fazer coisas deliberadas para preparar os pais para o passamento dele? Como que é isso? E aí a gente teria duas explicações diferentes, né? Por um lado, a explicação que é mais em nível subjetivo, espiritualista, né? De que se existe uma alma, então essa alma já era mais antiga. Com certeza. Eu já escutei muito isso de famílias, né? Nossa, eu acho que ele era uma alma antiga, ele sempre foi uma criança diferente. Tem esse viés. No viés científico, o que a gente pode alegar, por exemplo, é que essa criança de 3, 4 anos, que já está convivendo às vezes há meses ou anos com uma doença crônica, ela está sendo submetida a dores físicas que outras crianças da idade dela nunca sentiu, a internações que tiram ela do ambiente convencional que outras crianças vivem. Então ela é meio que forçada a um amadurecimento e a um apropriamento de sensações que mesmo na imaturidade, às vezes, de desenvolvimento físico e cognitivo dela, ela vai se apropriando das sensações. Então ela vai percebendo também qual é o seu limite. Você acha que ela avança psicologicamente? Ela é forçada a amadurecer. Mas eu não descarto, aí a Mariana Pessoa falando, eu também não descarto o resto, né? Eu tenho as minhas crenças, que eu não direciono essas crenças para os pacientes, até porque enquanto psicólogos a gente não faz isso, né? Claro. A gente trabalha com o que faz sentido para aquela pessoa, para aquela família, mas enquanto pessoa eu também tenho as minhas convicções. Inclusive de que nem tudo a gente vai conseguir entender, mas que existe muito além de nós. E a gente vê isso todos os dias na nossa frente. Uma outra coisa de curiosidade, muita gente fala assim, você é ateu, né, e tal. Eu falo, não, eu sou ateu da maioria dos deuses que eu vejo por aí. Isso eu sou ateu mesmo. Por exemplo, eu sou ateu do Deus do Malafaia, do Edir Macedo, do Valdemiro, daquele pastorzinho lá piadista. Eu sou ateu dessa gente que diz que bandido bom é bandido morto. Eu sou ateu do Deus dessa gente que não compreende que a razão está no outro. Então eu sou ateu de uma quantidade de dezenas de deuses que tem por aí, que na verdade são invenções humanas, né? E eu sou vítima dessa pergunta. Leal, quem é Deus para você? Qualquer hora dessa eu vou responder isso mais claramente para vocês entenderem como é que funciona meu raciocínio. Mas eu fico imaginando o seguinte. E aí você escuta as pessoas dizerem, eu queria ver se você estivesse morrendo, se você não ia falar de Deus, se você pedir Deus, pelo amor de Deus. Bom, eu posso até pensar no que eu entendo como Deus, não nesse Deus aí que aceita dízimo, que aceita oferta, que aceita não sei o quê, que te promete o dobro, o triplo, sei lá o quê. Tô fora, irmão. Isso, para mim, é uma enorme picaretagem que existe desde que o planeta é planeta. Infelizmente, é preciso muito senso crítico, né? É preciso muita reflexão para chegar com segurança a essa conclusão e deixar de ser vítima dessa montanha de gente desonesta que pega um livro pseudamente sagrado, seja de que religião for, e vem com aquela batelada de bobagens, dizendo, não pode isso, não pode aquilo, que não sei o quê. Então é isso, né? Mas, Mariana, você já se deparou com alguém declaradamente ateu nesse momento e que continuou assim, dizendo, não, tá tudo certo? Já sim. E eu acho que é por isso que é tão importante, até na nossa profissão, a gente sempre respeitar o que faz sentido para o outro. A minha verdade não é a verdade do outro e nem tem que ser. Claro. Né? Nem no consultório, nem no hospital, nem em lugar nenhum. E a gente ser aberto a compreender que cada ser humano tem um funcionamento é o primeiro ponto, porque senão a gente nem cria um espaço para que o próprio paciente verbalize sobre isso. Ele se sente acuado. Uhum. E sim, e mesmo nesses casos... se ele não se sentir à vontade para dizer para você o que ele pensa... Não fala. E até nesses momentos, por isso que cada vez mais a ciência anda abrindo espaço para o que eu chamei de espiritualidade.
A gente tem tido muitas pesquisas nos últimos 20 anos e dos últimos 10 para cá se desenvolvendo muito sobre a importância da espiritualidade, em especial nesses processos de fim de vida, que nada tem a ver com religião, mas que tem a ver com um sentido superior, seja da forma que for. Então o ateu, muitas vezes, não faz sentido para ele, por exemplo, receber uma extrema-unção, uma visita de um espiritualista ali, de um pastor, de um padre, num leito de UTI. Ele não sente que ele tem que pedir perdão de pecados, mas ele faz uma reflexão em nível espiritual sobre legado de vida, por exemplo. De, olha, eu sinto que eu cumpri o que eu tinha que ter cumprido, eu fiz as coisas que eu precisava ter feito, eu tenho alguns arrependimentos e eu tenho alguns pedidos de desculpa para essa e essa pessoa que eu gostaria de fazer. O processamento e a conexão com algo superior, que não é só no modo automático da nossa vida, ele acontece da mesma forma. E para outros, o sentido vai ser totalmente religioso, governado por uma religião em específico. Ele vai fazer pedidos muito específicos, como, por exemplo, eu quero receber o presbítero lá da minha comunidade, um pastor X, que eu acho que ele tem uma oração muito forte. Vai depender muito do que ele de fato acredita. Né? Ou seja, a crença da pessoa... mesmo que ela não seja fé, né? Porque as pessoas confundem fé com crença e a maioria das vezes, 99,9% das vezes é crença. Porque, por exemplo, né? O cristão, pelo menos aquele que se denomina cristão, assim, você imagina, o cristão é o quê? Cristão é o cara que segue Cristo. A gente sabe que não é verdade isso, né? Porque o que tem de cristão judeu aí não está no gibi. Que, aliás, eu gostaria muito de entender, né? Como é que isso acontece, né? Assim, eu sou cristão, mas na verdade o comportamento é de judeu. Ele vai lá para a Bíblia, para o Velho Testamento e fica recitando aquilo, né? Sabendo, ou sei lá, que a partir da chegada de Cristo, isso deixou de ter validade, né? Mas não. Enfim, então, Jesus, amado mestre, né? Então, assim, eu fico imaginando essas pessoas que dizem que tem fé. Tá, então, tá lá. A religião diz que tem um céu. A religião diz que Deus não sei o quê, e tal, que a verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida depois, tal, não sei o quê. Todo mundo tem fé. Mas ao primeiro sinal de vou morrer, o desespero é total. Entendeu? Ou seja, você está... E tanto de quem vai morrer, ou de quem pensa, por isso não se fala na morte, como de quem está do lado, a família. Fala assim, mas cadê a fé, ué? Essa pessoa está indo para uma vida muito melhor que a vida eterna. Qual que é o problema? Entendeu? Então, ou seja, nessa hora, você também identifica a crença, né? Porque alguém que fala, não, eu quero o padre tal, eu quero o pastor tal, ou, não, eu quero um amigo X. Aí sim, porque aí, quando essa pessoa diz, eu quero um amigo tal, aí tem, na minha opinião, aí tem um ingrediente que a gente precisava prestar mais atenção nele, que é essa coisa que a gente tem e que não sabe o que é. Algo que te transforma em algo transcendente. Porque a mesma situação da criança lá de 4 anos, né, que de repente começa a ter atitudes para preparar. Ver uma criança de 4 anos conversar com a mãe e o pai, tentando que eles entendam aquele momento como natural, como é isso, não sofram, então não sei mais o quê. Imagina essa cena. Essa cena tem um ingrediente que nós humanos, pelo menos na nossa condição atual, não temos condições de entender. Essa que é a verdade. E aí, como a gente não tem condição de entender, a gente inventa. Ou a gente deixa de aceitar. E isso que você falou é uma notícia muito boa. Nos últimos 20 anos, a espiritualidade está sendo levada a sério no campo científico. Sim. Isso é uma notícia muito, na minha opinião, extremamente boa, porque começa a valorizar algo que na minha opinião, é fundamental.
Você acha que... porque eu estou tendo a oportunidade de falar sobre esse assunto em alto nível aqui com você, por ser você a profissional que é. Aí eu te pergunto, você acha que essa área, né, do tratamento paliativo, principalmente, na verdade, onde ele acontece, seja no trauma, seja no transplante, que é uma coisa que eu quero também conversar com você sobre isso, ou no câncer, né, e tal, você acha que nós estamos na direção certa? Você acha que isso está crescendo? As perspectivas são boas? Ou seja, Léo, daqui a pouco todo mundo vai ter acesso a isso. Existe essa possibilidade? Existe, mas em nível de Brasil e de outros países ainda em processo de desenvolvimento, talvez, eu não sei se eu vou estar viva para ver isso, sabe? Entendi. Eu sou uma das pessoas que movimenta, até quando eu vou dar aula em pós-graduação, em todos os cursos que eu dou, eu tento provocar esse raciocínio crítico, que ele transcende até esse sentido da nossa negação frente ao falar da morte, ou do nosso apego demasiadamente para um viés religioso enquanto profissionais, não enquanto pessoas, para que a gente aprenda a, primeiro, aceitar que a morte é um processo natural. Você está dizendo que tem resistência na própria profissão? Na própria profissão. Dentre as principais resistências que eu enfrento, e não vou nem falar só da psicologia, mas na medicina. Muitas vezes os meus entraves diários são com colegas médicos que sentem que literalmente indicar cuidados paliativos para um paciente que tem todos os critérios para se beneficiar de cuidados paliativos é desistir desse paciente, negligenciar esse paciente, ou então perder este paciente, quando é uma coisa que não está no nosso controle. O que está no nosso controle é oferecer as melhores condições, independente do tempo de vida que ele tenha. Ou seja, então, essa atividade ainda enfrenta esse problema. Muito. E agora pensa comigo. Vamos fazer um raciocínio. Se entre os profissionais que têm uma formação que deveria dar esta base, isso não é compreendido, você acha que para uma família que está em sofrimento vai ser assim de bom grado? Não vai. Com certeza então, não. A gente lida com resistência, mas está crescendo. Em comparação a 2014, por exemplo, quando eu fiz a primeira pós... Isso há 10 anos atrás. 10 anos atrás... É uma coisa que já aumentou demais. Hoje, as próprias redes sociais estão trazendo esse assunto de uma forma um pouco mais direcionada. Tem até a Isa Veloso, que é uma mocinha que acabou de fazer 18 anos. Ela está bem conhecida nas redes sociais. É uma paciente em tratamento de fase de fim de vida, né? Eu vou usar o termo aqui, terminalidade, apesar de não ser algo que a gente usa, mas ela utiliza esse termo. Ela é uma paciente, então, terminal, né? E acabou de casar há 2 semanas atrás... Enfim, está vivendo intensamente... É a menina que tem leucemia. Isso, e que, aliás, se eu não me engano, é linfoma o dela. Tenho quase certeza, eu preciso checar. Mas que já foi definido que realmente ela não teve uma boa expectativa frente ao tratamento implementado, ela deixou de lado o tratamento e foi viver. Mas ela segue com todos os cuidados paliativos, com uma equipe que a assiste, falando claramente nesse assunto. E se a gente for abrir comentários das postagens dela... É uma avalanche de críticas, de negacionismo, de coisas do tipo, mas cadê a sua fé? E ela tem fé, e ela tem um outro elemento que é essencial, Jesus. E que todo paciente tem, que se chama esperança. O paciente ele pode estar em processo ativo de morte, que ter a esperança é natural, isso não é negação. Se a gente não tiver esperança, nada movimenta a gente. Então a esperança é esperado nesse processo. Você está dizendo que nos comentários ainda tem gente para fazer esse tipo de coisa? É uma avalanche, são coisas assim absurdas que você fala, gente, é sério que tem gente que pensa assim? Nesse momento que a gente está de avanço tecnológico, de acesso à informação, sim, muitas pessoas pensam assim, parece que elas vivem dentro de uma bolha mesmo. É impressionante, eu fico assustada. De vez em quando eu abro os comentários só para ver como é que as pessoas estão entendendo aquilo, até porque eu escrevo muito sobre isso, eu dou aula sobre isso, é importante entender. Isso faz parte, nesses casos aí, isso faz parte da negação, né? Ou seja, não é bem assim não. Se você tiver fé, cara, quem é que disse que eu não tenho fé? É igual falar que depressão é falta de Deus. É a mesma coisa. Depressão é falta de vergonha, depressão é não sei o quê, depressão é... Isso não é depressão. Como assim? Essa é uma doença que mata, e mata muito. Entendeu? Doença mesmo, é doença. E as pessoas, ou seja, o caldo de ignorância
já provocou inúmeras tragédias no planeta desde que os hominídeos, né, começaram a migrar coletando frutas e tal, que desceram das árvores, vamos dizer assim, né? A negação, a ignorância, ela nunca ajudou em nada, nunca, né? E continua assim. E o pior é, uma coisa é você dizer assim, olha, eu não sei, certo? Eu poderia dizer, na sua área, por exemplo, eu tenho uma noção. Escuta, o que você diria para uma pessoa que sabidamente vai morrer? Agora, depois de conversar com você, eu diria com toda certeza, eu não diria nada, eu tentaria ouvir. Agora que eu conversei com você aqui, que eu estou conversando com você, eu já entendi isso. Então, por quê? Porque o que essas pessoas precisam é de espaço para se colocar de forma tranquila, decente, amigável, amorosa, em paz, né? Tá. Agora, então, quando eu assumo que não sei, é uma coisa. Agora, quando eu digo que sei, porque eu tenho um monte de informações erradas, um monte de informações superficiais, um monte de achismos, a gente chama isso de burrice, imbecilidade e negação, que é o que acontece hoje em dia. E aí, a gente até falou sobre isso aqui no começo antes da gente começar aqui do nosso tema, sobre a coisa das redes sociais, que trazem, o cara tá com uma dor no estômago, aí o que ele faz? Ele entra na internet, dor no estômago. Cara, aí ele, então é isso, vou tomar omeprazol. É mesmo, cara? Quer dizer, então, que você já fez a consulta, já sabe que remédio que você vai tomar, e você vai na farmácia, se não for algo que necessita de uma receita, você vai comprar a merda do omeprazol e vai tomar. Ou seja, da mesma forma que tem gente que faz isso, tem gente que vai lá, dor no estômago. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, gastrite, câncer. Pode ser qualquer coisa, né? E aí essa pessoa fala assim, eu estou pisando na bola, porque eu deveria já ter procurado um especialista para ele me pedir os exames, para eu fazer os exames, para eu ter certeza do que é, e se é possível resolver. Tem gente que faz isso, ou seja, então aquela montanha de informações que está ali na internet, nesse momento está prestando um baita de um serviço. Mas ao mesmo tempo tem um monte de cabeça de bagre que vai lá e se automedica porque acha que já sabe tudo. E os caras que chegam, eu já conversei com vários médicos nesse negócio de fazer entrevista, bater papo e tal, os caras falam assim, não, hoje em dia os caras já chega resolvido, não precisa nem fazer anamnese, não. Eu falo, não, doutor, seguinte, porque eu preciso de uma receita, porque eu tô com um problema tal. É mesmo? Já chega com o diagnóstico. Faculdade, especialização, residência, não serviu para nada. Mas eu falo que é esse tipo de coisa que faz cada dia mais eu ter a certeza que uma das formas da gente vencer isso, tanto em nível social quanto em nível acadêmico, é através de informação de qualidade e de bater na tecla. Então eu costumo dizer o seguinte, enquanto docente, com os meus alunos, com quem eu estou tendo uma troca e partilhando experiências, eu tenho um papel de ser crítica, de levar a reflexão crítica, de levar a uma reflexão que não é óbvia, que não é do senso comum, que é respaldada, porque a gente trabalha dentro de uma área científica, não é o que eu acho. É respaldada pelo conhecimento. Exato. Entretanto, quando eu estou lá na prática, com uma família em franco sofrimento, com um paciente em franco sofrimento, não é o mesmo viés de bater na tecla, de reflexão crítica que eu vou levar. Ali, eu preciso realmente descer um degrauzinho, entender que eu não estou falando em nível profissional. Eu tenho, sim, o respaldo de estar ali como uma profissional, mas eu tenho que adequar a minha linguagem, eu tenho que escolher as informações que eles vão ser capazes de absorver, porque excesso de informação nessa hora não ajuda, só atrapalha. Eu tenho que saber ouvir primeiro,
para entender o que não está sendo processado, o que são as demandas, o que está, às vezes, bloqueando essa assimilação deles daquela situação que está acontecendo, para eu usar o arsenal que eu tenho e intervir. Então, ali, para além de toda a ciência que a gente usa, é um ambiente que, se a gente não utilizar também compaixão, empatia e até amor pela dor do outro, por um outro irmão, ser humano. Ou seja, se você ali não for integral, se você for só profissional, você vai fazer merda. Você vai ser só mais um, sendo frio. E tem situações que a gente não pode usar excesso de objetividade. Sabe por quê? Tá. Quantos óbitos você já acompanhou? Quantas notícias de óbitos você já acompanhou, Mariana? De verdade, eu não saberia te falar. Eu não tenho essa noção. Mas mais de 1000, com certeza, com certeza. Agora, para aquela pessoa, a experiência de perder um pai, de perder um filho, uma mãe, é uma vez. Única. A forma como a gente falar com aquela pessoa, como a gente acolher aquela pessoa, vai ser lembrada pelo resto da vida. E muitas vezes o que direciona o trauma não é a notícia em si, mas é a forma como essa notícia foi dada. Mariana, outro dia eu ouvi assim, um comentário dizendo, ou eu li num jornal, agora eu não tenho certeza, mas enfim, dizendo o seguinte, que o transplante provoca mudanças de comportamento no transplantado. Isso tem algum fundo de verdade? Não. Tem várias situações, tanto da doença, que é o que gera a necessidade do transplante, como uma doença renal crônica, uma cirrose, que é uma doença hepática crônica, uma insuficiência cardíaca, que levam a pessoa a ir passando, sim, por algumas mudanças comportamentais, emocionais, alguns medos, traumas e situações diversas. Para além disso, a gente tem também o uso de imunossupressores. Esse órgão não é daquela pessoa. Então, a gente conta com medicações que nos ajudam a não ter uma rejeição, ou a adiar essa rejeição o máximo de tempo possível, que são os imunossupressores. Às vezes, alguns seguem utilizando corticoides, e são algumas medicações que elas podem, sim, trazer algumas alterações em nível comportamental, em nível emocional. Nada muito abrupto, a não ser em casos muito específicos. Vez ou outra, a gente topa com um paciente que às vezes faz uma psicose por uso de corticoide, que são casos pontuais isso é e de manejo psiquiátrico. Entendi. Isso. Então, existe isso? Existe. Agora, mudanças, como a gente vê divulgando em senso comum, do tipo, ele passou a ter características da pessoa que ele recebeu o órgão, ele nem sabe quem é a pessoa que ele recebeu o órgão, se for de doador cadáver. Porque isso, inclusive, é uma forma de proteção legal da família do doador. Uhum. Ele sabe quando é de um doador vivo, né? Agora, recentemente, teve uma situação que ainda está sendo estudada e que não é de transplante de órgão sólido. Até essa notícia saiu essa semana ainda, de uma estrangeira que já passou por 2 vezes pelo transplante de fezes, que é utilizado em algumas doenças crônicas intestinais. Transplante de fezes. De fezes. E que ela acabou desenvolvendo patologias de ambos os doadores. Como? Não se sabe. O campo, por exemplo, do transplante de fezes ainda é algo muito desconhecido pra gente. E que é algo que eu não lido no meu dia a dia, mas que eu sempre... Tudo que diz respeito a transplante, eu sempre pego, estudo, leio os artigos. Essa, por exemplo, recebeu primeiro do irmão, e acabou tendo algum problema físico mesmo que ele tinha, não me recordo agora o quê, e depois ela optou por fazer com o namorado, que tinha uma depressão grave, e ela desenvolveu a depressão. O porquê? Não faço ideia, ainda é um campo muito desconhecido, a gente não tem ainda elementos substanciais para falar sobre isso. Agora, no transplante de órgãos sólidos... Agora, olha só que loucura isso, né? Que pergunta, né? Escuta, por que alguém que recebe transplante de fezes por algum problema de ordem nos intestinos, né? Então, como é que essa pessoa desenvolve problemas que aquele doador tem? Por exemplo, o doador tinha depressão e essa pessoa passou a ter depressão. Baseado em quê? Que tipo de informação veio com essas fezes? Informação que chegou na psique daquela pessoa.
Essa é uma pergunta de $1 bilhão. É curioso, né? Curioso? Isso é muito curioso. A gente tem uma série de pesquisas que falam, por exemplo, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Mas a doença anterior que ela desenvolveu é física. Então, é onde eu falo que ainda tem campo demais para a gente estudar antes de dar certezas. Né? Mas no transplante de órgãos sólidos. Isso remete a gente ao seguinte raciocínio, né? Olha, o que a gente sabe sobre nós mesmos, na minha opinião de burro, né? Sabe assim, é quase nada. Por quê? A gente sabe muito sobre osso, sobre pele, sobre fígado, rim, coração, não sei o que, tá? Já sabe bastante coisa, sabe? Agora, tem uma parte nossa que a gente não sabe nada, entendeu? É quase zero. Cara, como que eu posso pensar numa pessoa? Presta bem, isso acontece direto comigo. Eu penso numa pessoa, o telefone toca e é a pessoa. Aí não, isso é porque você teve... Cara, eu tive o quê? O que que eu tive? Como é que funciona? Conhecimento é isso. Não, isso é tal coisa que pode ser melhorada nesse sentido, que pode ser usada para o bem da humanidade naquele sentido. Eu estou dizendo isso. 99% sobre nós não sabemos, né? E a nossa arrogância chega a ponto da gente fazer cada bobagem, né? Você vê, a história está aí para mostrar isso, né? A gente chegou na cretinice, na insanidade de queimar pessoas vivas em fogueiras acusadas de bruxaria, sobre os auspícios, né? Sobre a âncora da religião. Nesse caso, mais precisamente da Igreja Católica Apostólica Romana, que na época, né, com a sua santa, presta bem atenção, Santa Inquisição, saía condenando pessoas à morte ao bel prazer daqueles filhos da puta, né, bispos, sei lá quem, aquilo, a quantidade de merda que foi feita no momento em que já existia a Bíblia. Já existia todo esse conhecimento aí, não sei mais o que e tal. Então, a minha conclusão é a seguinte: esse povo nunca acreditou na existência de um Deus. Porque se acreditasse, como que esse Deus poderia dizer, olha, pega a minha filha tal e queima ela viva numa fogueira? Como é que poderia ser isso? Então, assim, sob os auspícios de pseudo-conhecimento religioso, né? A religião tenta explicar um monte de coisas que a ciência diz, não é bem assim não. Não, e aí esses cientistas são ateus, gente do demônio, não sei mais o que e tal. Mas a verdade verdadeira, doutora, é que 99% a gente não tem a menor ideia. E eu fico imaginando assim, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? Eu fico imaginando o seu dia a dia. Porque, como profissional, você aprende 24 horas por dia. Na sua lida diária, você está aprendendo coisas que, inclusive, muitas delas vão contra aquilo que você aprendeu como conhecimento e tal. Não, aquilo não corresponde à realidade, não. E aí, quando você vai dar um curso, quando você vai dar uma aula e tal, não sei mais o quê, que vem a sua parte crítica, e para dizer, não, eu preciso preparar vocês para uma realidade que vocês não têm nem noção do que é. E uma realidade e eu acho que a faculdade de medicina não chegou nesse ponto, e as envolvidas em saúde também não, que é o seguinte, aqui nós estamos preparando você, né, para ser médico, ou enfermeiro, ou psicólogo. Só que quando você for atuar, você vai ter que ser gente. E aí tem um problema seríssimo, né? Porque até o sujeito descobrir
como você disse aí, muito bem disse, olha, eu não posso chegar para um paciente, para uma família e, sabe, ser extremamente técnica e tal, porque naquele momento ali existem ingredientes que eu preciso fornecer. Aí é a Mariana Pessoa, né? É claro que lastreada por todo o conhecimento, por todo o treinamento que ela teve e tal, mas esse lastro, ele passa a ser lastro. Estou falando com consciência, mas com absoluta consciência, mas eu estou dizendo para essas pessoas o que elas precisam ouvir e o que elas têm capacidade de entender. Ou seja, transformar um sujeito em médico é muito fácil. Transformar esse sujeito incompetente é outra conversa completamente diferente, né? É que quando a gente fala em desenvolver uma profissão, em especial uma profissão que envolve no cuidado com o outro, é buscar integralidade mesmo, né? É buscar não se desapropriar do que você é como pessoa. E muitas vezes em nível de academia, né, em nível de faculdade, a gente é ensinado a se desapropriar de emoções, a se desapropriar da gente. No curso de psicologia mesmo, em N momentos, eu me recordo de situações em que diziam pra gente, porque psicólogo, por exemplo, no consultório, ele tem que ter uma fisionomia neutra. Se a gente for pegar literatura, tem até alguns campos aí que falam de coloração neutra. Jesus Cristo. Como se usar uma blusa verde-limão fosse influenciar no atendimento ao meu paciente. Como se eu ficar o tempo todo com cara de paisagem, se fosse isso, inclusive, eu não tinha paciente. Né? Porque eu sou aquela pessoa que ele vai ver na minha cara o que eu estou pensando, a não ser que seja algo que eu preciso que ele faça uma reflexão sem ser induzido por mim até o final. Mas uma coisa que ele já sabe o que vai ser a minha reação, por que eu vou esconder? Por que eu vou omitir? E a mesma coisa quando a gente está com alguém no contexto de hospital. Faz algum sentido, por exemplo, imagina uma família que já está há 20 dias com um familiar na UTI. E vai para as visitas. E eu os recebo todos os dias ali. Eu abro a porta para eles. Eles aprendem a ler a minha fisionomia. Muitas vezes, antes de abrir essa porta, eu preciso tentar me conectar com o que está acontecendo com o familiar dele. Porque na hora que ele olhar para mim, a depender de como eu me comportar, ele já sabe se teve uma melhora, se está igual ou se a notícia não é boa. E será que eu vou abrir o dia que a gente for, né, junto com o médico ali, comunicar esse óbito? Será que eu vou abrir essa porta com um sorriso? Oi, bom dia! Não faz sentido, né? Então, da mesma forma que a gente tem que se conectar com aquilo que a gente vive, com o ambiente que a gente vive, com o que faz sentido para aquele ambiente, a gente também tem que saber utilizar o conhecimento técnico que a gente tem, porque o conhecimento, ele tem essa base, é o que nos dá respaldo, mas sem se desapropriar do nosso lado humano. Porque o que nos permite fazer um trabalho diferenciado em nível hospitalar, por exemplo, ou até em nível de consultório, é sermos humanos em contato com outro humano. Um robô não faria dessa forma. Pelo menos não na configuração que a gente tem. Até onde eu sei, um robô não consegue ter empatia genuína, compaixão. Não. Ele consegue ser programado para imaginar o que o outro sente. O dia que um robô tiver isso aí, nós estamos perdidos. Já era. Porque eles vão dominar. É óbvio que dominaria o planeta assim, num piscar de olhos. Não tem nem para onde correr. E frente a isso, o que eu acho que resume bastante o que é a atuação do psicólogo em qualquer contexto. A gente precisa ser humano, sim. Isso faz parte, inclusive, do conceito de humanização que a gente defende muito e que eu trabalho com esse conceito, em especial dentro do hospital. Agora, a gente não pode confundir o nos colocarmos enquanto sujeitos, enquanto seres humanos, com o enviesamento pessoal. O que a Mariana acredita em nível de crença, de religião, de viés político, de verdade, de criação, de cultura, isso não está em pauta ali. O ser humano vai muito além disso, transcende isso. Claro, isso não importa. Não. Mariana, qual é a diferença, se é que existe diferença no seu trabalho, no transplantado, no câncer e no trauma? Qual é a diferença do seu trabalho em si? Bom, no trauma a gente lida muito com situações abruptas. Pessoas que literalmente
estavam no meio de uma vida cotidiana. Aí acontece a ruptura. Acontece uma ruptura mesmo, com aquele padrão de vida, né? E muitas vezes não há tempo de processamento. Então, são notícias que tendem a ter um impacto maior, que muitas vezes a gente só tem um contato pontual com aquele paciente ou com aquela família. No pronto-socorro, por exemplo. No pronto-socorro, às vezes, eu vou ter algumas horas com aquele paciente e vou ter que fazer o melhor que eu conseguir ali. Ou o único contato que eu vou ter com uma família é para acompanhar uma notícia de óbito, por exemplo, ou uma notícia de uma amputação. Eu ia perguntar exatamente isso. Como é que é dar uma notícia de amputação para um paciente? O cara chegou lá com um acidente e de repente ficou sem a perna e não sabe ainda. Porque depois da cirurgia, provavelmente ele vai demorar, assim, ele não sabe. Quando ele chega acordado, a gente recruta o próprio cirurgião para dar a indicação. E aí, geralmente, ele fala a notícia e sai de cena. Nossa. E aí o psicólogo fica, né? Ou seja, o cirurgião dá a notícia e vai embora. Isso. Já faz parte da praxe. Ele faz a indicação. Na maioria das vezes, sim. É muito difícil um que permanece ali. Aí ele já fala, eu vou lá agilizar o centro cirúrgico e vapo. E muitas vezes, o que a gente vai tentar fazer é, primeiro, validar que aquele sofrimento ele é real. Então, criar um espaço para que esse sofrimento seja expresso. E tentar trabalhar com as informações que a pessoa nos traz. Às vezes, essa pessoa ela vai precisar, pelo menos, colocar para fora que ela está perdida, que ela não sabe o que vai fazer da vida, que ele é um trabalhador braçal, que ele é um servente de pedreiro e está perdendo o braço. E o que a gente falar ali, não tem uma receita de bolo. O que falar em situações de amputação? Não tem. O sujeito perdeu o pé. O que dizer? O que dizer? Vai ficar tudo bem? Pode até ser que fique, mas não vai ficar tudo bem agora. Ele vai precisar passar por todo um viés de ressignificação para encontrar um outro sentido para a vida. Para, às vezes, descobrir uma outra forma de ser o provedor de casa. Então, eu tentar juntar alguns daqueles cacos. É um sofrimento bruto, né? Demais. Diferente disso, por exemplo, se a gente está num contexto de transplante, muitas vezes o meu trabalho vai ser com um paciente que ele já é um doente crônico. Então, ou ele já faz hemodiálise, hoje ele já tem uma cirrose, por exemplo, e já está com um prejuízo funcional importante, com muitos sintomas físicos, limitações. E aí, o ponto principal, primeiro a gente fazer uma preparação. Isso costuma ser em nível ambulatorial. No hospital, a gente não consegue, a gente já recebe esse paciente muitas vezes para transplantar. Uhum. A não ser em alguns casos que tem o ambulatório pré-transplante. Mas, no geral, a gente já recebe no contexto de internação. Então, é eu tentar prepará-lo primeiro para a realidade de que aquilo não é a cura. Ele continua sendo um doente crônico. Compreendi. Quer dizer, você vai tirar esse rim, vai colocar outro. O rim que vai estar aí não é um rim cirrótico, mas você vai continuar com essa doença crônica que você tem, porque você vai precisar de tratamento o resto da vida. Por exemplo. Mais ou menos isso. Mais ou menos o seguinte. O paciente estava em hemodiálise. O rim dele não funcionava. Ele foi lá, transplantou, colocou o rim. Ele está curado? Não. Até porque aquele rim não é dele, então em algum momento pode ser que esse rim pare de funcionar, que ele faça uma rejeição, que ele perca esse órgão? Pode. E fora isso, ele vai ter que seguir um tratamento proposto da mesma forma, através de medicações e rotinas. Ou seja, de qualquer forma, o transplantado vai continuar... eu sou um doente cardíaco, por exemplo. Então, ele transplantou, mas continua. Continua. Tudo bem que, por exemplo, a funcionalidade daquele coração vai ser diferente. Mas ele segue sendo uma pessoa em tratamento, que vai ficar em acompanhamento médico e multiprofissional regular, lidando com obrigações e responsabilidades dentro desse tratamento para se manter bem pelo máximo de tempo possível. Então tem a parte de responsabilidade da equipe e a parte de responsabilidade do doente. Nós tivemos um caso recente de uma pessoa famosa que precisou de um transplante de coração, que foi o Faustão, né? Surgiu até uma discussão que, na minha opinião, não tem muita relevância, né? Por que o cara foi tão rápido e tal, e aí deram um monte de explicação, enfim, né? Tá. O cara conseguiu fazer o transplante, fez o transplante e tal, e depois ele teve um problema renal. Eu conversei na época que aconteceu, que eu tomei consciência da notícia, que eu fiquei sabendo, com um médico, e ele falou, é um mau sinal. É um mau sinal para o coração a necessidade de você fazer um transplante renal. Mas parece que fez e o rim
está funcionando, e a gente não tem notícia disso, né? Porque uma coisa é você, não, então fez, tá bem, vai lá conviver com o paciente para você ver o que é tá bem, né? Então, assim, eu espero, torço, rezo, sei lá, enfim, né? Se eu tenho algum poder, que esse poder, então, emane daqui, não só para o Faustão, mas para qualquer pessoa que esteja passando por dificuldade. Se eu tenho esse poder, então que esse poder seja exercido dessa forma, para quem eu conheço e para quem eu não conheço, né? Então, eu desejo sempre que as coisas sejam melhores do que elas são ou poderiam ser, enfim. Agora, no caso do Faustão, é um segundo transplante, e aí? Do ponto de vista psicológico, é uma avaliação só para a gente tentar entender a dificuldade dessa pessoa. Para começar, quando a gente fala em coração é representado como órgão da vida, né? Então, você falar que você vai para uma cirurgia de transplante cardíaco, acho que você já repensa toda a sua vida, tudo que você já construiu até então. Isso mexe muito com a psique humana, porque sem coração a gente não vive. Sem rim a gente vive, na hemodiálise. Sem coração a gente não vive. E o nosso coração ele é tão importante que ele tem uma interferência nos outros órgãos. Ele é que bombeia sangue para todos os lugares. E ele vai tentar, em algumas circunstâncias, enviar para órgãos que são nobres, como o nosso cérebro, os pulmões, por exemplo. E o rim sofre. Então, não é incomum realmente a gente ver situações em que um paciente que já tem uma cardiopatia ou que passou por um transplante de coração vir a precisar de um transplante renal. A gente tem doenças, inclusive, que já nomeiam bem isso, síndrome cardiorrenal, em que um órgão acaba interferindo no funcionamento do outro. Mas, independentemente disso, ser submetido a um primeiro transplante, estar em processo de recuperação, se adaptando a uma rotina de imunossupressão, e receber a notícia de que você precisa transplantar um outro órgão, ou então ir para uma hemodiálise, é no mínimo desafiador. Agora, a forma como uma pessoa enxerga questões de vida, questões de morte, questão do que faz sentido e o que não faz, é que muda muito de um paciente para outro. Então, tem pacientes que passam por esse processo com uma resiliência incrível, o que não quer dizer que eles não sofram. E tem outros que às vezes manifestam claramente através de palavras, de comportamento, muito sofrimento, ou que evoluem com quadros depressivos graves, que evoluem com crises ansiosas, mas que depois de um tempo conseguem se reequilibrar. Essa é a parte subjetiva e individual. Não tem uma regra. O sofrimento a gente sabe que ele existe. Agora, a forma como esse sofrimento vai ser representado depende muito de um paciente para o outro. Você atua... É óbvio que a observação, né? E eu acho que na sua profissão o ato de ouvir é fundamental, né? Então, você percebe esse viés para entrar no paciente? Com certeza. Tem tantas variáveis, né, que direcionam o atendimento psicológico, desde variáveis pessoais, como, por exemplo, pessoas que naturalmente são mais fechadas, são mais introspectivas, ou que são falantes demais e não têm escuta nenhuma. Variáveis culturais. A gente tem, por exemplo, principalmente no público masculino, aqueles senhores mais idosos que nunca tiveram contato com um psicólogo na vida, que não fazem ideia do que é isso, que quando você se apresenta, não, mas eu não tô... E aí chega uma menina, né? Porque é assim, minha filha, nossa, você podia ser minha neta e tal, não sei o quê. Você não vai entender o que eu tô falando, ou então, não, eu não tô precisando de você, não, eu não tô com nenhum problema na cabeça, não. Então ainda tem muita desagregação também de conhecimento do que é o nosso papel ali. E dia a dia, independente de quem seja o paciente, ou da forma como ele nos recebe, da forma como ele se posiciona no mundo, o psicólogo, no contexto do hospital, ele sempre vai ter que quebrar barreiras. Sejam barreiras de comportamento, barreiras de resistência, barreiras pessoais, culturais. A gente tem que mostrar o que é o nosso viés e o que a gente pode agregar para esse paciente. Geralmente, quando ele sai da internação, ele já virou amigo, já. Já passou a admirar o que a gente faz, a agradecer, mas tem uma construção. Sente falta dessa conversa, né? Sente. Quando a gente não passa, nossa, mas você demorou a passar, você não tinha vindo essa semana. Mas é uma construção. É uma construção. E o tempo dessa construção depende do outro e não da gente. Mariana, eu vi no release, né? Porque eu costumo dizer, release, não sou muito chegado a release não, porque release resume tudo, né? Assim,
Pra você ver, no seu caso, tem uma história aí enorme para contar, mas assim, o release é um negocinho curtinho lá, isso e tal. Enfim, mas eu vi lá que você tem um livro publicado, você participou de um outro livro e tal. O seu livro, cujo título é Por Todos os Cantos da Psicologia Hospitalar. Esse livro é para leigo ou esse livro é para profissionais? Esse livro ele foi direcionado principalmente para profissionais, então ele é um livro de base científica, mas que ele pode ser lido por pessoas que tenham um interesse em conhecer o que é o trabalho da psicologia hospitalar. Entendi. Então, esse primeiro livro, que é o meu mesmo, eu tentei trazer ciência como embasamento mesmo, mas ele tem muito de poesia. Ele cada capítulo é aberto com poema, ele tem muito da minha escrita, que tem um viés crítico e ao mesmo tempo desse lado mais poético mesmo, do ver a vida humana. Então tem uma parte que é sim, muito acadêmica, muito científica, mas mesmo nessas partes eu tento trazer de uma forma compreensível para qualquer leitor que tenha um interesse. Nesse livro em específico, a gente trabalha esse aí é o título principal, né? E logo na sequência vem questões de doença, vida e morte, que é justamente o que ele fala. Então ele pega desde as funções de um psicólogo hospitalar, o que se espera, o que a instituição espera, o que de fato a gente faz, a divisão entre cada ambiente, UTI, enfermaria, cuidados paliativos e alguns pequenos relatos de caso, mas não falados de uma forma tradicional como a gente publica, e sim de uma forma do olhar de quem estava ali acompanhando. Entendi. Ele tem essa mistura. E no livro, o outro livro, que foi o mais recente, que foi publicado no Conselho de Psicologia de Madrid, em setembro do ano passado, ele é um manual internacional de psicologia em unidade de terapia intensiva, junto a um grupo. Esse livro ele é de psicologia, mas esse grupo, eu já faço parte dele como docente de pós-graduação, é um grupo espanhol, desde 2019. E o objetivo do livro foi justamente conseguir construir, num material que fosse internacional, o acesso a muito conhecimento que é avulso em cada cenário do mundo. Por exemplo, psicologia hospitalar é uma coisa que tem aqui no Brasil. Na Europa não tem psicologia hospitalar. Ué? Não tem, eles têm psicologia da saúde. Então lá não é obrigatório, por exemplo, ter psicólogo dentro das UTIs, dentro dos hospitais. E por isso, inclusive, eu já faço um trabalho com eles há esse tempo, eles estão lutando para implantar esse profissional lá dentro. Então concorda que no Brasil a gente tem muito mais conhecimento sobre psicologia hospitalar, que é a alta complexidade, com certeza do que absoluta, lá. Claro. Aqui, imagina um arcabouço aí de experiências que já se tem sobre essa atividade no hospital. Demais, e a gente tem que se orgulhar muito disso. Com certeza. Então a gente é pioneiro nisso, sim. Com certeza. As pessoas vêm atrás da gente para tentar entender o que já funciona, o que não funciona, o que é a base do nosso trabalho. É até difícil você raciocinar o seguinte, cara, como que lá fora, né, por exemplo, na Europa, abrem mão disso? Quantas pessoas poderiam ser beneficiadas, né? Assim, principalmente por quem já está na prática. Isso. E sabe o que aquilo significa. Exatamente. Uma outra curiosidade que eu tenho em relação à sua atividade, existe diferença no paciente que chega no estágio do paliativo, mais o paliativo do paciente terminal? Existe diferença na questão cultural? O cara é culto, o cara tem consciência, não sei o quê, ou o cara é completamente uma pessoa extremamente humilde? Existem diferenças assim das pessoas naquele momento ali, ou isso é do ser humano independente do que ele tenha de conhecimento e cultura? Bom, entender de fato que são cuidados paliativos é muito raro a gente receber uma pessoa, mesmo com um nível de instrução bem alto, que saiba de fato como funciona. Como eu falei, até muitos profissionais não sabem, né? Então, entretanto, eu julgo que é mais do ser humano, das convicções de vida que essa pessoa tem, de como ela enxerga a vida e a morte. Em algumas situações se torna muito mais simples a gente tentar coletar ali diretivas antecipadas de vontade ou explicar sobre o que vai ser o viés do tratamento em cuidados paliativos para um paciente mais humilde,
do que para um paciente que às vezes tem um conhecimento intelectivo muito alto, porque isso vem acompanhado de resistências. Não é porque o outro vai contar com a ignorância, não se trata disso. Qualquer pessoa é capaz de entender, uma criança é capaz de entender, mesmo sem o desenvolvimento cognitivo pleno. Então, o fato de eu ter uma pessoa analfabeta ou de eu ter um pós-doutor em alguma coisa não vai mudar muito. O que vai mudar mais é o quanto ele é aberto a ouvir o que o outro tem a acrescentar, a olhar para dentro de si, a perceber o que ele sente, a tentar destruir um pouco das resistências, das barreiras criadas ali para se apropriar do que faz sentido e o que não faz. Então, é da natureza humana. Ou seja, vai depender exatamente do comportamento íntimo de cada um. Ou seja, o cara é assim, né? Então, independente da cultura dele, o que ele acha, o que ele pensa, independente da religiosidade dele, das crenças e tal, é do ser humano. Uns vão entender isso claramente e outros não. É assim. É assim. E a maioria entende que esse é o melhor caminho quando a gente chega num determinado ponto do tratamento, né? Que não necessariamente é a fase de fim de vida. Como eu falei, a gente vai ajustando o que é paliativo e o que é tentativa curativa ao longo mesmo da evolução da doença, da vida do paciente. Só que aqui no Brasil, a nossa realidade é que muitas vezes o momento em que se indica cuidado paliativo para o paciente é um momento totalmente tardio, em que ele já está se aproximando do fim de vida, ou que ele já está em processo de morte ativa, e a gente vai falar sobre cuidados paliativos pela primeira vez com aquela família naquele contexto. Isso é péssimo. Então, culturalmente, o que a gente precisa se apropriar? E essa é uma das principais diferenças de outros países que isso já está mais desenvolvido. É a gente entender que paliativo não é algo para se indicar quando a pessoa está morrendo. Paliativo fala sobre vida, sobre qualidade de vida. Conforto de vida. E tudo que a gente pode fazer para o paciente nesse percurso. A convivência com a doença é um detalhe. Ou seja, você está dizendo o seguinte, olha, a gente precisa conversar com a gente precisa oferecer humanidade para esse paciente num determinado tipo de tratamento, porque ela só vai colaborar. É mais ou menos isso. Como, por exemplo... Eu não posso entender o paliativo só para quem vai morrer. Isso. Para mim, ainda é uma coisa absurda, por exemplo, receber um paciente na UTI que tem uma insuficiência cardíaca já na fase assim final mesmo, com o coração quase não funcionante, que já está internando 8 vezes por ano, que literalmente se cansa para comer, e a gente conversar com esse paciente, com essa família, e me falar que o cardiologista do ambulatório nunca comentou que ele era um paciente com uma doença crônica, que ele era um paciente paliativo. É uma coisa que não entra. E aí a gente, que às vezes está conhecendo eles naquele contexto, que não somos o médico da vida, né? O profissional que acompanha eles na vida, temos a tarefa de tentar não desconstruir o que foi construído por esse profissional, mas de trazer uma outra forma, um outro ponto de vista para que eles se apropriem do que realmente está acontecendo agora. Mariana, deixa eu te fazer uma última pergunta que também é mais em função de como funciona a minha mente, né? E a que nível me aguça a curiosidade. Você já se deparou com alguém e no final da vida e pensou assim, cara, ele está feliz? Isso já aconteceu? Já. Quando a gente pega alguns artigos, livros de referência em cuidado paliativo para ler, eu lembro que sempre me despertou uma frase que eu sempre vejo nesses materiais, que é: a forma como a gente vive, ela é muito representativa no momento da nossa morte. E na prática isso é real. Não é incomum a gente ter pessoas que vão literalmente em paz. Eles não estão felizes por estarem morrendo. Eles estão felizes por terem conseguido ter uma vida com sentido, por terem conseguido resolver todas as pendências nessa fase final. E estarem em paz. Estar em paz, sentir que a família entendeu que aquele é o momento, que não vale o sofrimento dele permanecer vivo daquela forma, e que eles simplesmente vão em paz. E o processo natural, depois que há essa aceitação e essa resolução de pendências, muitas vezes é da própria pessoa ir gradativamente se desconectando do ambiente. O paciente passa a maior parte do tempo dormindo,
E aí, às vezes, a equipe pensa, nossa, chama psicologia, ele está depressivo. Ele não está depressivo, ele só está desconectando do que não faz mais sentido para ele está se desligando. Ou é seja, um processo bonito de ver. Ele tá em busca da paz mesmo. Sim, né? Ele Ou já seja, resolveu o que ele precisava. Mariana, assim, toda vez que, de um certo tempo para cá, eu estou adquirindo um hábito de perguntar para os meus convidados o seguinte: quando você é convidada para participar de um podcast, por exemplo, como esse aqui, vamos falar sobre um monte de coisa e tal, pode ter surgido na sua mente aquela coisa, cara, podia me perguntar isso, ou eu gostaria de falar sobre isso e tal, e eu acabei não perguntando. Tem alguma coisa nesse sentido que você acha que gostaria de falar e que eu acabei não perguntando? Porque a gente direcionou, aliás, eu fiz isso de propósito, porque eu considero fundamental essa nossa conversa aqui, porque isso vai servir para milhares, milhões de pessoas se posicionarem, pelo menos. Se milhões de pessoas assistirem isso e chegarem à seguinte conclusão: não, a gente precisa dar oportunidade para isso acontecer. Nós não podemos rejeitar isso, né? Se isso acontecer, eu já vou ficar altamente feliz como resultado da nossa conversa. Mas é natural, né? Você podia me perguntar isso, se me perguntar isso eu vou falar isso. Tem alguma coisa? Sabe que não, porque olha só, a gente conseguiu transitar por todos os elementos que eu acho que fazem sentido na minha jornada, que é do desenvolver conhecimento científico, do se apropriar disso na prática profissional, né, fazer coisas embasadas, do usar o desenvolvimento tecnológico da própria saúde para conseguir ver resultados. Então eu acredito muito nos resultados da ciência médica, das ciências da saúde, e prova disso são os transplantes, que cada vez mais estão dando certo, estão com elementos de muito desenvolvimento, as próprias unidades de terapia intensiva que estão cada vez mais modernas, fazendo com que muitos pacientes que eventualmente morreriam por alguma condição, de que eles saiam vivos e com qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, eu acho que realmente o centro da nossa conversa é justamente o que eu mais gosto de falar, que é, em meio a toda essa tecnologia, em tudo que a gente pode fazer, como é que a gente encontra um equilíbrio entre entender que nós não somos donos do futuro e do destino do outro, nós somos instrumentos de conhecimento para direcionar tratamentos, mas que o desfecho final não depende de nós. O caminho depende, seja para uma recuperação plena, seja para um acompanhamento digno em processo de fim de vida, de morte, de ressignificação, seja para colocar o viés humano, mais uma vez, da humanização nos processos de saúde que ultimamente andam tão objetivos, automatizados. Essa palavra objetivo e automatizado é uma coisa que me deprime só pela existência dela, porque o que você acabou de dizer aí é o seguinte: olha, é muito importante que nós, profissionais da área de saúde, sejamos no nosso melhor nível, humanos, né? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nessa hora aí, o seu lado humano, ele, na minha opinião, ele é mais importante do que o seu lado técnico. Porque o lado técnico, qualquer um pode ter. É aprendido, né? O lado técnico você ensina. Outro dia eu ouvi, cara, um macaco pode aprender a pilotar um avião. E é verdade. Se você condicionar ele de verdade e tal, fizer tudo que tem que ser feito, é bem provável que ele consiga decolar e pousar. Agora, o lado humano, desenvolver, porque é engraçado isso, né? Pouca gente percebe que esse lado, eu não diria nem desenvolver, eu diria abrir o coração para deixar o verdadeiro ser aflorar, né? Então, assim, é uma questão de desabrochar, né? É uma questão de você entender essa atitude como algo que é para qualquer um. Né? Não é só, vou fazer um curso para virar humano. Não existe isso, né? O que existe é você se conscientizar do seu valor humano, do quanto você tem para oferecer para as pessoas, do quanto você pode influenciar positivamente nessas pessoas, do quanto você pode ajudar essas pessoas sem elas saberem,
né? E aí entra aquela história do amor ao próximo, que eu vivo dizendo, ó, deixa eu te falar, você tem ideia do que representa um pensamento bom direcionado a alguém que nem sabe que você está fazendo aquele pensamento? Ou seja, esse exercício te transforma num super-humano. Isso. Né? E aí você imagina o seguinte, a saúde é uma área que precisa de super-humanos. Cara, quando eu vejo determinadas enfermeiras com aquela paciência de Jó, sabe, atuando ali naquele ambiente difícil, terrível, de dor, de sofrimento e tal, eu penso, cara, a pior coisa que existe no planeta é o ser humano, mas a melhor disparada também é o ser humano, né? Então, assim, ó, você é sempre muito bem-vindo aqui. Quando quiser discutir qualquer coisa que você acha que tenha relevância, conte conosco, né? Estamos abertos. Eu falo isso para todos os meus convidados aqui, não é da boca para fora. Ó, tem um tema que eu acho que valeria a pena, ou ó, estamos recebendo um profissional assim assado e é relevância, quero levar, quero fazer esteja à vontade. Jurubebas é isso, é uma casa que a gente vai acabar conseguindo transformar num espaço de debate de alto nível, né, que possa contribuir com a sociedade e com o melhoramento, né, do ser humano. Eu agradeço demais, agradeço inclusive a oportunidade de estar aqui hoje falando de coisas que são tão significativas, não só para profissionais da psicologia, para profissionais, né, do campo da saúde, mas para a sociedade geral. E eu acho que a gente teve a oportunidade de discutir isso de uma forma reflexiva, de uma forma profunda, mais uma vez enquanto seres humanos, né? Sim. E isso é parte do que faz sentido para mim. Então, falar sobre isso, deixar isso pronto para as pessoas que podem vir a assistir, se interessar pelo tema, é uma coisa fantástica. Alguma coisa eles vão pegar daqui para a vida. Certeza. Isso para mim faz total diferença. Muito bem, então para você que esteve conosco até aqui, agora vamos aos pedidos. Ó, você pode se inscrever no canal, porque isso traz importância, relevância, né? Você pode compartilhar, que também ajuda bastante. Esse tema de hoje, por exemplo, você pode compartilhar com um monte de gente que passa por isso. E que seria bom ouvir o que a doutora Mariana falou aqui com muita profundidade. Então, compartilhe, né? Você pode clicar no sininho das notificações para ser avisado de novos conteúdos, não é? E pode também fazer seus comentários, viu? Comente, porque também o comentário ajuda a criar essa relevância, a mostrar a importância que tem o assunto tratado, o tema que foi debatido aqui. No mais uma vez, obrigado por ter estado aqui no pior e no melhor podcast do mundo, o Jurubebas. E agora eu vou fazer aqui aquele processo de avanço na Jurubeba que eu adoro. Tchau! Jurubebas.